Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Mais uma manhã em que o Senhor diz: Filho meu, venha fazer a obra que eu coloco em tuas mãos. Saiba que o Senhor sustenta com a sua mão forte todos os que estão dispostos a proclamar a verdade bíblica de que Ele é o único Deus digno de toda adoração. Nós podemos ver na palavra do Senhor que nós encontramos aqui um homem assim, disposto a lutar contra toda idolatria, contra falsas profecias, contra todos aqueles que estavam proclamando o mal. E nós podemos ver em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aqui nós encontramos um homem forte em Deus, que estava contra 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, e um desafio: o Deus que respondesse com fogo e queimasse a oferta sobre o altar, esse seria o Deus verdadeiro. Então nós percebemos que Elias se encontra nessa situação no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, e percebemos que os 450 profetas de Baal mataram um novilho, montaram um altar e depois clamaram para que Baal enviasse fogo para consumir aquele novilho. Porém, nada aconteceu. Mas quando chegou a vez de Elias, você já pode imaginar. Um homem temente a Deus, um homem com relacionamento com Deus, um homem que acreditava num único e verdadeiro Deus. Então faça como Elias, diante de dificuldades, diante de guerras, diante de muralhas, leve suas guerras para o alto. Aqui nós podemos ver que o versículo 19 do capítulo 18 deixa claro que Elias é quem propõe o desafio, porque ele diz que Elias manda juntar em todo Israel, no Monte Carmelo, todos os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo que comiam na mesa de Jezabel. Ele faz ali um desafio contra os profetas falsos. E é interessante que Elias indica ali o Monte Carmelo para local desta batalha. Já que o monte é um lugar alto, eu entendo que Elias estava levando a sua guerra para o alto. Um verdadeiro sinal de que nós devemos viver na dependência de Deus. Nossas guerras, tanto externas quanto as nossas internas, só são vencidas quando levamos para o alto, quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando descansamos a nossa alma em Deus. Assim como a águia não luta com a serpente no chão, a águia agarra a serpente e a leva para cima, para o alto. Portanto, seja um cristão águia, leve suas guerras, suas batalhas, suas lutas diárias para o alto e entregue tudo para Deus, o único que pode achar a solução. A especialidade do crente águia não é lutar aqui embaixo, não é lutar contra o sangue, contra a carne, não é lutar com as ferramentas de baixo e muito menos com as ferramentas do mal. Leve para Deus, leve para o Senhor, conte com o único verdadeiro que pode responder com fogo as tuas petições. Aqui nós vemos que aqueles profetas falsos faziam de tudo e não acontecia nada. Os profetas falsos estavam fazendo de tudo: fogo, montando um altar, clamaram até o meio-dia,
rodearam o altar, se cortaram com faca até derramarem seu próprio sangue. Mas nós vemos no versículo 29, passado meio-dia, profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma por parte do Deus falso de Baal. Eles fizeram tudo que Baal queria, mas não aconteceu nada. Não houve resposta, não houve solução. Então fica clara a lição para nós. Tudo o que fizeram para Baal, para Astarote, não teve nada de bom. E se eu e você fizermos o que os falsos deuses querem, nada de bom vai acontecer em nossas vidas. Pelo contrário, consequências terríveis irão acontecer. Se você permitir que entre tudo que o mundo quer na sua vida, nada do céu descerá na sua vida. Igualmente a igreja que permite o mundo entrar, o mundo fazer morada dentro dela. A igreja pode ter toda a sofisticação, toda a pomposidade, mas se o mundo entrar dela, nada do céu vai acontecer. Ali diz, porque tudo entrou, mas Jesus ficou do lado de fora. A diferença está na hora do desafio. Como diz ali no verso 19, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa da perversa Jezabel, enquanto os 850 profetas falsos comiam na mesa da maléfica Jezabel, Elias comia o que Deus enviava na caverna. Enquanto os 850 profetas falsos comiam na mesa de Jezabel, Elias comia a mesa da viúva de Sarepta. É melhor o pouco com a santidade do que o muito com o pecado. A diferença vai ficar nítida na hora do desafio. Quem se alimenta na mesa do pecado vai se desesperar nas horas dos desafios da sua vida. Está fraco demais para enfrentar o pecado. Perdeu a aliança com Deus, perdeu a intimidade com Deus. Deus já não o ouve mais. Mas para aquele que se alimenta com aquilo que Deus tem para lhe dar, na hora do desafio, o céu responde, aleluia. Coma somente daquilo que Deus colocar na sua mesa espiritual. E veja aqui, mais tempo preparando o altar do que orando. Na hora de preparar o altar, Elias precisou de mais tempo. A Bíblia usa esses versículos para falar de Elias preparando o altar e usa os versículos também em que ele está em sua vida de oração. Já os profetas de Baal não tinham altar. Eles partem direto para as petições para os seus deuses falsos. Ou seja, a oração e a vida dos falsos profetas não tem altar de adoração, de comunhão com Deus. Elias passou muito mais tempo preparando o altar do que orando, porque ele já tinha uma vida de intimidade com Deus, ele já tinha uma vida de relacionamento com Deus. Não existe uma vida de oração sem altar, sem comunhão, sem intimidade, sem adoração. Deus não responde àquele que tem uma vida vazia, aquele que não tem uma vida de santidade, um altar de santidade, um altar de comunhão, um altar de intimidade com Ele. Por isso é preciso consertar o altar, preparar o altar e viver no altar de santidade e se preparar para ver o céu responder com autoridade e determinação às nossas orações.
Com Elias nós aprendemos a enfrentar o pecado, a enfrentar e olhar o pecado de frente e renunciar. Que Deus responde nossas orações quando nós temos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Não é somente na hora do desespero correr para orar e pedir que Deus o responda e nos demais dias nem sequer lembrar que Deus existe. Não é assim que funciona a vida cristã. É dia após dia um altar de santidade, de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Para edificar um altar tem que começar de baixo para cima. Não tem como preparar um altar sem antes começar de baixo. Isso fala exatamente do que fazemos para Deus em prol da sua obra, em prol da santidade, em prol da intimidade que está começando de baixo para cima, ou seja, são atitudes que só nos levam para cima. A nossa fé, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, reconhecer o seu sacrifício lá na cruz, são atitudes que nos levam a olharmos mais para o céu, mais para o alto, mais para o nosso Senhor, o dono da nossa vida. E este de baixo para cima também nos fala muito da humildade para com Deus. Saber que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Todo aquele que é humilde se parece com o seu mestre, o mestre Jesus. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Nós dependemos totalmente de Deus, todos os dias. Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. E o altar não era desta terra. Nós podemos ver no versículo 32 que fala que Elias fez um rego, uma valeta, em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Essa valeta que Elias fez, que fala aqui em volta do altar, servia para acumular a água derramada sobre o altar, mas também para separar o altar daquele território. A partir de agora, o altar não fazia mais parte daquela terra, havia uma separação. E eu aprendo com isso que todos nós, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele cavou uma valeta ao redor de cada um de nós para nos separar da contaminação deste mundo. Oh, glória! Nós estamos aqui, mas o nosso território não é daqui. Que Deus, assim como Ele fez lá no princípio, separando as trevas da luz, Ele te separe todos os dias da escuridão, do pecado, das trevas, da incredulidade. Se você não se separar, vão derrubar o seu altar de comunhão com Deus. Oh, aleluia! Queridos, e uma coisa que aprendemos que nós devemos fazer a nossa parte. Deus só entra quando a situação está chegando no impossível. Elias joga água para eliminar todo tipo de acusação de fraude naquele altar, porque alguém poderia dizer que já existia uma fagulha de fogo naquele altar. Por isso ele joga água, para não deixar qualquer dúvida. E Elias também molhou a terra, molhou a lenha para dificultar ainda mais e mostrou para os profetas de Baal que ele não estava fazendo nenhuma artimanha. Mas os profetas de Baal não molharam a lenha. Elias molhou a lenha, sim, para deixar a situação mais impossível ainda e mostrar para os falsos profetas que Deus age mesmo no impossível. Aleluia!
Ele sabia, ele tinha consciência que o Deus a quem ele servia era o Deus do impossível. Você tem essa certeza? Você vive essa certeza na tua vida? Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus que age em nosso favor. Isso nos ensina que quanto mais difícil fica o cenário, a situação em que nós estamos vivendo, a doença ficando mais grave, mais possível fica a ação de Deus em nossas vidas. Para Deus não existe o lado mais fácil ou o lado mais difícil de uma determinada situação. Para Deus nada é impossível. Viva pela fé naquele que pode todas as coisas na tua vida, na tua família. Olhe mais para Deus do que para você. Olhe mais para Deus do que para as circunstâncias, para a doença, para a briga, para o confronto. E descanse o seu coração naquele que a palavra impossível não existe. Aleluia! Queridos, nunca foi tão fácil escolher o lado certo. O povo estava com o coração dividido entre Deus e Baal nessa situação. E no verso 21, Elias pergunta: até quando cocheareis entre os dois pensamentos? E hoje Deus nos pergunta: até quando vocês vão ficar entre o mundo e o reino? Mas o coração do povo estava tão dividido que nem depois de todas essas evidências, nem depois de eles terem a experiência de ver o fogo de Deus descer do céu, o povo desceu do muro, nem depois dessas evidências o povo se conscientizou da verdade. E isto é uma realidade tão atual em nossos dias. Exatamente assim como lá no Monte Carmelo, nós também estamos diante de tantas evidências do poder de Deus na terra. Vemos em sua palavra, vemos na voz dos profetas, e olha que não faltaram testemunhos dos milagres de Jesus e seu ministério. Até hoje sabemos o que Jesus tem realizado no meio do seu povo, mas a maioria prefere ignorar o que Jesus já fez por nós. Diante de tantas evidências e de tantas provas e de tantos milagres, nunca foi tão fácil escolher um lado. O meu lado é o do meu mestre. O meu mestre é Jesus. Só não vê quem não quer que Jesus seja o único caminho para a sua salvação. E nós sabemos muito bem que o céu prioriza o Cordeiro. No versículo 38 diz que desceu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, o Cordeiro primeiro, depois a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na valeta. O fogo consumiu primeiro o Cordeiro, porque o céu quer nos ensinar a priorizar o Cordeiro em nossas vidas. Jesus precisa ser o primeiro em todas as situações na nossa vida. Pare tudo aí e veja se você não está deixando o Cordeiro para depois. Pare tudo aí e reflita agora, nesse instante, se você não está deixando Jesus para depois. Que lugar o Cordeiro tem na sua casa? Que lugar Jesus tem na sua casa? No seu dia? Na sua família? Que lugar o Cordeiro Jesus ocupa no seu coração? Então priorize o Cordeiro que te priorizou lá na cruz do Calvário, a ponto de morrer em nosso lugar. O céu
céu, além de priorizar o cordeiro, ele analisa o nosso nível de prioridade com o cordeiro também. Deus vê, Deus contempla, Deus sonda a intenção de cada coração. O fogo do céu desceu e a espada na mão. O versículo 40 diz que Elias lançou mão dos profetas de Baal, os fez descer aos ribeiros de Quizon e ali os matou. Com isso eu aprendo que Elias tinha o fogo do céu, a aprovação de Deus, porque ele tinha na sua mão a espada, a palavra do Deus Altíssimo. Não existe fogo, poder do alto, se não tiver palavra. Tem culto que tem de tudo. Tem louvor, tem peça teatral, tem coreografia. Não que isso seja errado ou proibido, não. Tem tudo isso, só não tem, ou quase não tem palavra. O que nos reveste de poder é a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo. Use a palavra, leia a palavra, medite na palavra, fale com Deus, ouça Deus, deixe Deus ouvir você. Queridos, deixa eu te alertar para uma coisa. Deixar de ouvir Deus é o completo sepultamento do nosso ânimo, da nossa força, da nossa coragem na nossa vida. Não aceite Baal em sua vida. Reconheça que somente Jesus é o seu Senhor. O maior desafio de um cristão no mundo atual é uma vida de fidelidade a Deus em tudo. Ter Deus em tudo sem se conformar com as ofertas e manjares deste mundo. Mas quando assim procedemos, meus queridos, podemos clamar ao fogo do Espírito Santo de Deus que vem do céu e mostra o seu poder com a sua presença em nossas vidas. Ele mostra o seu poder quando ele atua nas circunstâncias contrárias. E mostra o seu poder quando ele atua em nossa vida, nos curando, libertando, fortalecendo, regenerando. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não perde para ninguém. Ele é o Deus do impossível e pode realizar maravilhas na tua vida, meu irmão, minha irmã.